Olá, bem-vindos ao canal Cristianismo Libertário. No vídeo de hoje falaremos de um assunto muito atual que está dando o que falar ultimamente, principalmente nessa época de eleições, que é a disputa entre conservadorismo e liberalismo. Para ser um pouco mais específico, sendo que muita gente não sabe direito qual é a definição entre conservadorismo e liberalismo, a gente vai focar qual é a importância que a gente deve dar para o aspecto moral, para o aspecto econômico, como a gente pesa isso, e isso de um ponto de vista do cristianismo libertário. A minha esposa e eu tivemos várias discussões e conversas sobre esse assunto, e procurando vídeos em português sobre esclarecendo essa diferença entre conservadorismo e liberalismo, eu acabei não achando nenhum assim, que me agradasse, que tivesse a abordagem que eu gostaria, então eu decidi gravar esse vídeo para ser mais uma alternativa. Primeiro a gente vai às definições. Conservadorismo ou conservatismo é uma filosofia política e social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. E o liberalismo é uma teoria política, social, que enfatiza fundamentalmente os valores individuais da liberdade e da igualdade. Para os liberais, todo indivíduo tem direitos humanos inatos. O liberalismo econômico é um sistema econômico organizado em linhas individuais, o que significa que o maior número possível de decisões econômicas é feito por indivíduos ou famílias, e não por instituições ou organizações coletivas. Então tem uma diferença ali, que o conservadorismo ele é uma filosofia e o liberalismo é uma teoria. Qual que é a diferença? A filosofia ela tem um aspecto mais abrangente, ou seja, ela tem um formato de um ideal a ser buscado, ou uma coisa mais transcendental. Enquanto a teoria ela tenta ser uma coisa mais lógica, mais fechada, mais organizada e que tenta prover uma resposta. Enquanto a filosofia ela é mais uma análise de toda a situação, a teoria ela já é mais um compilado de ideias e argumentos que forma então uma coisa mais concisa. Eu irei então primeiro emitir a minha opinião sobre essas duas ideias, esses dois conceitos, e depois eu vou fazer uma análise como um cristão libertário deve avaliar essa situação. Então o liberalismo, como a definição deixou claro, ele foca na questão das liberdades individuais, ou seja, ele prefere que as pessoas tenham liberdade para tomar decisões, não importa muito as consequências disso, no sentido de que se a pessoa não atacou a liberdade de outra pessoa e não atacou a propriedade de outra pessoa, essa pessoa é livre, não importa muito o que ela faz entre quatro paredes ou etc. Então o liberalismo, em parte, ele é baseado em ideias utilitaristas, ou seja, o final, o resultado final, ele é mais importante, ele é o que vai decidir se aquela atitude, se aquele comportamento ele é moral ou não. Se o resultado que aquele comportamento trouxe é positivo, então aquela atitude foi bem tomada. Se trouxe um resultado negativo, então foi uma atitude ruim. Então essa é a diferença, o liberalismo ele tenta ser mais pragmático, ele tenta focar em resultado. Então, em uma sociedade liberal ideal, todos poderiam ser livres para fazer o que quisessem, e importando que simplesmente as liberdades individuais e a propriedade fossem respeitadas. Um outro aspecto pragmático e utilitarista do liberalismo é qual a função do Estado. O liberal em geral, ele tem essa ideia de que todo ser humano é igual, todo ser humano deve ser tratado igual, e ele acredita que o Estado tem uma função aí de ajudar a tornar esses seres humanos mais iguais. Então, a gente vê lá no início do século XX, com as reformas liberais promovidas pelo Partido Liberal na Inglaterra, que ela tentava trazer a igualdade salarial, foi eles que promoveram a questão do voto das mulheres, a questão do estado, do welfare state, do estado de bem-estar social, onde promoviam salário mínimo, horas de trabalho mais flexíveis, trabalho mais reduzidas, pois eles acreditavam que o Estado precisava interferir para tornar as pessoas mais iguais. Então esse é um aspecto que o liberalismo acredita, então, que o Estado deve ser mínimo, ele não deve interferir, porque se o Estado for muito grande ele vai ter muita interferência na economia, etc. Mas ele deve existir, é necessário para que essa igualdade entre seres humanos seja garantida, para tratar da questão da justiça, educação, saúde, principalmente, infraestrutura, eles acreditam que a ideia de que o Estado vai promover justiça social, então, nesse sentido, se o Estado for para fazer isso, como eles são utilitaristas, eles acreditam, não, se for para ter esse resultado, então a gente aceita que exista o Estado. Então, em resumo, o
Isso significa, né, o liberal ele acredita que o imposto não é um roubo, ele é um mal necessário, ele é um preço que se paga para viver em sociedade, etc. O conservadorismo, por sua vez, ele, apesar de ele atualmente preferir o liberalismo econômico, no aspecto, né, na economia, ele aceita que o liberalismo é a melhor solução, que o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que interferir um pouco na economia, mas ele leva mais a sério a questão moral, a questão de comportamento da sociedade. Então, o conservador ele vai defender que o Estado exista para garantir que a moral seja mantida. Então, hoje, atualmente, os conservadores se dizem, né, conservador nos costumes e liberal na economia. Mas os conservadores, em geral, já um tempo atrás, eles defendiam mais um keynesianismo, que era a parte que dizia que o Estado deveria interferir para não deixar o capitalismo solto, para não deixar que o capitalismo selvagem destruísse as instituições, etc., por causa de várias crises que aconteceram, né, a crise de 29 principalmente. Então, os conservadores em geral defendiam que o Estado deveria ter alguma função para impedir que a economia fosse muito livre. Hoje em dia eles começaram a adaptar a ideia e perceberam que a economia, quando o Estado se interfere na economia, o resultado é pior do que o esperado, então eles aceitam que o Estado não interfira na economia, então são liberais. Mas, em tese, o conservadorismo ele não é uma ideia de que ele quer voltar no passado, mas sim, o conservadorismo ele defende que o que é bom deve ser mantido, né? O que está já consolidado deve ser mantido e a mudança deve vir só se for para melhorar também. Eles não são retrógrados no sentido de eu quero tudo voltar no passado, não quero que aconteça nada novo, nada. Não, eles só acreditam assim, eles são céticos com relação à mudança. Eles dizem assim, se for para acontecer alguma coisa nova, ela tem que ser boa. Não adianta, não vai simplesmente mudar por mudar para ver o que vai dar, né? Eles vão testar, vão colocar as coisas em perspectiva primeiro, vamos ver, né, se for para mudar alguma coisa e depois trazer prejuízo, a gente prefere não mudar, prefere ficar desse jeito mesmo. Então eles são mais reservados. Então o conservadorismo, com esse intuito, né, com essa intenção de proteger, né, as instituições antigas, né, a tradição, a religião, a família, com esse intuito, com essa intenção, ele acaba por defender que o Estado deve existir para garantir essas instituições. O Estado que deve proteger para evitar que as pessoas, né, sejam imorais, que elas façam coisas erradas, etc. Então é o Estado que deve assumir essa posição de mantenedor da moral, né, em uma sociedade. E para isso eles acabam abrindo mão de liberdades individuais, né? Um exemplo clássico disso foi a partir do 11 de setembro, né, quando o governo americano que estava no poder era o governo republicano, com George W. Bush. O Congresso passaram várias leis para fiscalizar a questão de redes sociais, não tinha muito ainda na época, mas fiscalizar a privacidade, fiscalizar a vida e o comportamento das pessoas para evitar, né, ataques terroristas, atentados terroristas, etc. E os conservadores em geral, eles apoiaram essa ideia, eles disseram, não, tem que ser mesmo, o Estado tem que interferir aqui, porque senão vai ter terrorismo, etc. E ninguém muito reclamou disso. O cristão, então, em forma geral, ele tende a pender para o conservadorismo, né? Por quê? Porque ele acredita assim, né? O conservadorismo defende família, defende a igreja, defende a sociedade, a moral, etc. Então, eu vou concordar com isso e vou apoiar o conservadorismo. Até aí tudo bem, não tem nada de errado. Você pode considerar o conservadorismo uma ideia legal de defender. O problema está em acreditar que o governo ele vai aplicar essa moral de cima para baixo, de forma autoritária. Se ele acredita nisso, ele não está seguindo exatamente o que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia ela prega uma conduta moral e ética, ela prega que as pessoas devem se comportar de forma, tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, etc. Mas a Bíblia também prega que esse comportamento ele deve ser voluntário. Ou seja, assim como quando você se torna cristão, você faz isso de forma voluntária, ninguém te obriga a ser cristão, não deveriam te obrigar a ser cristão, se alguém está te obrigando, está errado. Mas, então, assim como você é cristão de forma voluntária, esse comportamento deve ser voluntário, ele não pode ser forçado, né? Nem com violência, nem com ameaça de violência. O que deve, o convencimento para esse comportamento moral e ético, ele deve vir através da sua consciência e, com o auxílio do Espírito Santo, ou através diretamente do Espírito Santo convencendo. Da mesma forma, o libertário, em geral, ele tende a defender as ideias mais liberais, né? Ele sabe que o libertarianismo é uma coisa um pouco mais
a longo prazo, mais difícil de se aplicar nos dias atuais, né? Ele entende isso, então ele, se for para ser conservador interfere muito na economia, o libertário já entende um pouco mais de economia, ele já diz, não, peraí, vou defender aqui o liberalismo, porque o liberalismo pelo menos não se mede na economia e o que importa é a economia. E o que geralmente essas pessoas que defendem essa ideia, elas não levam em conta é a questão que, sem um padrão de conduta moral e ético, né, estabelecido numa sociedade, o liberalismo econômico não vai existir, não vai chegar no seu auge. Por quê? Porque as pessoas não vão respeitar nem liberdade individual e nem liberdade econômica, né, nem direito à propriedade se elas não tiverem um comportamento moral. Porque a moral, ela, né, uma das bases da moral é que você vai respeitar o outro, né, o próximo, porque ele tem direitos, ele é uma pessoa, ele tem... E isso, né, pessoas amorais e imorais, elas não consideram, elas acham que a sua vontade ela vale mais do que as outras, o que você é mais importante, elas não se preocupam muito com o próximo. E isso numa sociedade liberal, onde a moral e a ética não são levados muito a sério, a liberdade econômica também está em risco, porque as pessoas vão começar a roubar, vão matar, vão fazer o quê? E depois a punição não tem muito o que fazer com relação a isso. Então, qual que é a posição do cristão libertário? O cristão libertário deve defender a moral, defender a ética, e ele deve defender a liberdade econômica e direito à propriedade. Então, né, nada além disso. O libertarianismo não é uma teoria política que tende a abranger todos os aspectos de uma sociedade e dizer assim, ó, a sociedade deve se comportar desse jeito para dar certo, fazer isso, fazer aquilo. O libertarianismo, ele é simplesmente uma análise cética. Ele diz assim, isso aqui, essa ideia ataca a propriedade? Ataca, então eu sou contra. Essa ideia ataca a liberdade individual? Ataca, então eu sou contra. Ele se posiciona moralmente no sentido de que, se isso ataca a liberdade e a propriedade, eu sou contra. O resultado disso é que a não violência, né? Ou seja, qual é a forma de se atacar a liberdade e a propriedade? É através de violência ou ameaça de violência. Então, se você acredita que a vida, a liberdade e a propriedade são valores a serem defendidos, você não vai defender violência de forma nenhuma, a não ser que seja uma violência que já não é mais considerada violência, a legítima defesa, né? Ou seja, você se defende, você se protege de um ataque iniciado por outra pessoa. Então, o libertário e o cristão em geral também só pode defender isso, né? O cristão também não deve defender que as pessoas ataquem outras porque elas discordem dele ou porque elas querem impor alguma coisa por regra. Então, o cristão, nesse sentido, ele é o que ele mais concorda com o libertário, que ele acredita que as pessoas devem ser tratadas de forma igual, devem ser tratadas de forma voluntária, as decisões tomadas pelas pessoas devem ser voluntárias. Então, aí o libertarianismo e o cristianismo conversam bastante. Então, o cristão libertário ele deve defender soluções que sejam descentralizadas, ou seja, nada que passe por um governo, um planejamento central. Isso tanto no aspecto econômico quanto no aspecto das liberdades individuais ou nos aspectos morais. Então, qualquer solução que seja vendida como vamos fazer uma lei que vai proibir fazer tal coisa, vai fazer uma lei que vai permitir só que faça tal coisa. Isso aí nada mais é do que dar poder para o Estado interferir na sua vida e na sua liberdade e na sua propriedade, né? Se você não fizer tal coisa, você vai ganhar uma multa, você vai ser preso, você vai ter que pagar restituições, etc. Isso aí é um ataque à propriedade. Então, defender que o Estado deve interferir em algum desses aspectos, tanto individual quanto econômico, é defender o uso da força e o uso da agressão e da administração da agressão, e nada disso é legítimo, né? Tanto para o cristão quanto para o libertário. Então, o cristão libertário ele deve levar sempre em conta o aspecto leviatã do Estado, ou seja, se você defender, vamos permitir que o Estado só tome essas decisões aqui, né? Só abordem esses aspectos aqui da nossa vida. O Estado, por natureza, né, como diz o Thomas Hobbes, ele vai sempre tentar se expandir, ele vai tentar crescer, vai aumentar o seu escopo, né, vai abranger mais aspectos. Ele diz, hoje em dia a gente está abordando esses aspectos aqui e essa é a natureza do Estado, sempre foi, não é agora. Nesse século XX, principalmente, isso se maximizou e se ampliou muito. Mas em toda a história a gente percebe isso. O Estado ele tem certa abrangência, ele faz algumas coisas, e aí ele tem algum dinheirinho em caixa, porque está cobrando imposto e tal. Quem sabe a gente vai fornecer tal coisa, porque daí a gente vai poder abranger mais e abater mais algumas dificuldades que a gente está tendo. Então,
E o Estado tem essa natureza de sempre se ampliar. Então, por mais que você defenda o Estado mínimo, ele vai ser mínimo por um tempo e depois ele vai começar a se expandir de novo. Então, isso é um aspecto que a gente tem que ser sempre em vista. Sempre qualquer candidato, qualquer governante que prometa, nós vamos fazer essa solução através do Estado, já fique de olho, porque o aspecto leviatano do Estado ele vai crescer, ele vai aumentar, e a sua intenção é ser global, ser universal e abranger todos os aspectos da sua vida. Então, nessas eleições, né, que eram dos motivos da gente fazer esse vídeo, para deixar a gente informado a respeito das eleições, a gente tem que ser sempre cético, né? A gente vai analisar os candidatos, não só o presidente, o governador, mas também os deputados, os senadores, avaliar eles de forma cética, dizer assim, esse cara está querendo o quê? Está prometendo o quê? Ele está prometendo que ele vai resolver todos os nossos problemas, ou ele está prometendo que ele vai reduzir o Estado, mas o Estado só vai cuidar da segurança, educação e saúde? Tá, beleza, ele pode prometer isso, mas ele está com qual intenção? Ele está com intenção populista, de dizer agora isso aí é uma coisa natural, normal hoje em dia de se falar que o Estado deve ser mínimo, até partidos de esquerda estão defendendo que o Estado deve ser pequeno, não deve ser tão inchado, etc. Reclamando que não pode aumentar impostos. Todo mundo está falando hoje que tem que reduzir imposto, não sei o quê. Então, analisando candidatos, analisem ele nessa ótica. Eles querem que o governo use a força de alguma maneira, seja para cuidar da economia, seja para cuidar dos aspectos morais. Então, a gente tem que ficar atento. Eu não acredito que a gente deve se abster, né? Muitos libertários, principalmente, acreditam que a gente deve se abster de política, porque política é só legitimar o uso da força do Estado, etc. Eu não acredito nisso, porque eu acredito que a democracia em si, né, a democracia pura, ela tinha outro aspecto, ela não tinha esse aspecto eleitoral, né? Era a ideia de que você deve ser ouvido, que você deve ser, a tua voz deve ser ouvida. E isso, né, nem sempre as pessoas que são ouvidas falaram uma coisa boa, né, mas elas devem ser ouvidas. Então, nesse sentido, eu acredito que o voto tem esse aspecto, né? As pessoas geralmente não pensam muito antes de votar, mas se a gente conseguir alcançar algumas pessoas e as pessoas pensarem bem antes de votar e analisarem bem seus candidatos, eu acredito que possa ter um resultado positivo. Então, levando sempre em conta que a esquerda, né, a gente não precisa nem falar aqui nesse canal que ela não é nenhuma opção viável para nenhum dos cargos, né? Por quê? Porque a esquerda promove um culto ao Estado que não admite concorrência. Então, tanto o cristão que concorda que a única religião, né, a única forma de culto é a Deus, né, o único merecedor de culto é Deus, quanto o libertário que acredita que o Estado é legítimo, ele não vai aceitar, então, um culto ao Estado, né? Então, qualquer candidato de esquerda que se apresente como opção, ele já deve ser descartado, porque ele vai promover um culto ao Estado, ele vai promover uma expansão do Estado e vai promover escravidão. Isso aí, muito obrigado pela sua atenção. Curta aí o nosso vídeo, inscreva no canal. Lá no nosso site, cristianismolibertario.wordpress.com.br, a gente tem alguns textos traduzidos lá do Libertarian Christian Institute, que é um instituto americano de cristianismo libertário, onde eu traduzi vários textos lá. Vocês podem já se informar um pouco mais, porque aqui no Brasil ainda o libertarianismo cristão não é muito disseminado, mas eu sinceramente acredito que é a melhor forma de se comportar na sociedade, porque a gente defende o voluntarismo e defende a propriedade, né? Então, tudo isso é bíblico, tudo isso é cristão, então não tem por que a gente separar essas coisas. Muito obrigado e até mais.